Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vim falar para vocês tudo o que eu li no mês de agosto, um pouco atrasado, mas pelo menos o vídeo está saindo, não é mesmo? Então eu tenho 8 livros para falar com vocês, eu já tô com o meu caderninho aqui, que eu anotei. Vou tentar não me alongar muito, para esse vídeo não ficar gigante. E eu vou começar primeiro com os e-books, e aí depois eu pego os livros físicos. O primeiro foi Todas as Coisas Perigosas, e foi um livro que eu dei 5 estrelas, eu gostei demais da história. A gente vai acompanhar a Isabelle Drake, que ela perdeu o filho dela, né? O filho dela foi sequestrado, eles estavam dormindo, e simplesmente ele foi sequestrado do quarto dele, e ninguém sabe o que aconteceu. A polícia não consegue achar provas de quem pode ter sido, a casa não tem sinais de arrombamento, então depois que passa um tempo, o caso esfria e a polícia para de investigar porque eles não têm mais aonde procurar, né? Eles não têm provas, não tem nada. E aí a gente acompanha, se eu não me engano, um ano depois, ela tá obcecada por isso ainda, né? Porque ela não aceita que ela nunca mais vai ver o filho dela. E ela acha que ele ainda tá vivo. Ela quer achar ele de alguma maneira. E aí a gente começa a acompanhar a vida dela. A vida dela acabou porque ela não dorme mais. Ela tem uns pequenos cochilos durante o dia. Porque ela passa o tempo todo investigando. E a situação com o marido dela não ficou muito boa também, né? Ele largou ela, basicamente, 6 meses depois, bastante insensível. E ela tem que enfrentar essa situação sozinha, porque ela não tem mais o apoio do marido. E aí a gente vai acompanhando toda essa história, né? Ela tentando resolver essa situação do filho dela, para pelo menos ela ter paz, por mais que ela achasse o corpo dele, por exemplo, para que ela colocasse um ponto final nessa história. E aí a gente vai ver que ela também não é uma narradora tão confiável assim, por conta de algumas coisas que aconteceram no passado. Ela tem ali algumas coisas em que a gente pode desconfiar dela ou não. E eu gostei muito desse livro, é o meu primeiro livro dessa autora. E, gente, que escrita boa! Eu gostei muito da história. O plot eu não tava esperando. Em uns certos momentos ali, a gente dá uma desconfiada, mas na hora que chega no final, em que tudo é revelado, gente, foi muito bom. Eu gostei demais desse livro, então eu super recomendo pra vocês. Assim, vocês vão reparar que ao longo desse vídeo não tiveram tantos livros que eu não gostei. Agosto, no geral, foi um mês de leituras muito boas. Só um ou outro que vocês vão ver que não tiveram notas tão boas assim. Mas fazer o que, né, gente? Sempre acontece alguma coisa, algum livro não agrada a gente e é normal, né? O próximo que eu também dei 5 estrelas e favoritei foi Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. E, gente, esse livro me surpreendeu absurdamente, porque eu esperava um livro, né, sobrenatural, com vampiros e seres e tal. E ele vai para um caminho muito mais profundo, porque ele não vai falar só de um tipo de vampiro, não é bem o tipo convencional, né, que a gente conhece. Mas ele vai falar sobre relações, sobre amizade, ele vai falar sobre tanta coisa, porque a gente vai acompanhar a Patrícia, que ela vive ali numa vizinhança, elas tinham um clube do livro, só que o clube do livro era mega chato e o livro já começa engraçado, porque ela não leu o livro e era a vez dela de falar primeiro, né, dar um resumão ali do livro, e ela começa a enrolar até que a dona do clube vê que ela não leu, né? Só que o resultado final foi: esse clube do livro acabou, e aí umas outras pessoas se juntaram, umas outras mulheres se juntaram para fazer um novo clube do livro em que elas liam outras coisas. Então a gente vê vários livros sendo citados porque elas leem true crime, suspense, várias coisas, e se tornou um clube até mais legal. E aí a gente vê essa amizade florescendo, né, dessas mulheres, porque antes era ali um encontro mensal, aquela coisa ali, o pessoal fingia que era amigo, mas era uma relação meio estranha. E só isso, sabe? Mas nesse novo clube do livro, elas realmente fazem uma amizade bem forte. E aí
chega um cara pra morar na vizinhança e esse cara é muito esquisito. E só a Patrícia desconfia dele. Ele é muito aquele áudio, ai, mas ele é tão bonzinho, ele é tão galera, ele é jovem, e você já fica assim, tem coisa errada. Gente, quando a esmola é muita, o santo desconfia, porque ele estava perfeito demais para ser verdade, né? E aí, coisas sinistras acontecem ao longo do livro e algumas cenas engraçadas também, porque esse autor, é Grady Hendrix, se eu não me engano, ele faz um humor misturado com terror e eu gosto muito. Eu já li outros livros dele e gostei bastante. O Exorcismo da Minha Melhor Amiga é um dos livros que eu mais gosto dele. Eu li o outro, né, de Como Vender uma Casa Mal Assombrada, e ele eu não gostei tanto porque eu achei que ele enrolou muito no livro, mas esse foi certeiro, eu favoritei até, porque ele conseguiu dosar certinho a quantidade de humor, a quantidade de terror, ele aprofundou os personagens, também não ficou na enrolação, que foi justamente o que eu não gostei no outro livro dele, né? E aí, gente, a gente acompanha a Patrícia tentando provar para as pessoas que esse cara não presta. Só que parece que tá todo mundo ludibriado por ele, que tá todo mundo assim hipnotizado por ele, falando, não, mas ele é uma pessoa maravilhosa, ele é isso, ele é aquilo. E ela sai como maluca. Em alguns momentos eu ficava morrendo de ódio, porque nem o marido acreditava nela, sabe? E eu ficava, gente, como que vocês não estão vendo, sabe? E aí tem o final do livro, que eu amei. Eu amei. Esse livro, ele misturou muitas emoções, muitas emoções. O final eu fiquei, assim, frenética, porque acontecia muita coisa ali, muita coisa decisiva e valeu muito a pena. Então, gente, se você já leu algum livro do autor, né, e de repente não gostou, dá uma chance pra esse, porque você vai gostar. Tenho certeza que você vai gostar, porque ele abrange muitas coisas, como eu já falei, né? Não é só a questão do terror, tem camadas. Isso que eu quero falar. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho no decorrer do vídeo, de um ronco ou algum ruído, é a minha cachorra que tá dormindo aqui, praticamente do lado do tripé. Então é só para avisar se tiver algum som estranho durante o vídeo. O próximo livro é Imagens Estranhas. E, gente, eu quase não dei uma nova chance para esse autor, porque eu li Casas Estranhas e eu não gostei. Eu dei 2,5 estrelas, porque eu achei um livro, parecia uma lenda infantil, sabe? Eu achei muito bobinho, muito sem graça. E aí eu falei, ai, gente, é isso mesmo que é o terror? Então não vou ler. Só que aí me convenceram falando que Imagens Estranhas era muito melhor. E realmente, tá? Que bom que eu dei a chance, porque eu gostei muito mais. Eu dei 4,5 estrelas. Uma nota excelente. E esse livro, ele é completamente diferente de Casas Estranhas. A gente vai acompanhar várias histórias em que tem imagens, que são imagens enigmáticas, né? A partir disso, a gente vai ver que aconteceu alguma situação relacionada a essas imagens e as pessoas têm que desvendar o que elas significam. Então, geralmente são crimes, né? Obviamente. E todas vão ter ligação. É muito difícil explicar esse livro sem dar nenhum spoiler sem querer. Mas assim, são várias histórias que no final elas vão acabar interligadas. E, gente, eu achei muito inteligente. Porque todas as histórias parecem completamente desconexas até chegar no final e ele fala, olha, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. E você fica, é o quê? Eu amei, eu amei. Vai rolar uma investigação também, não com a polícia, né, mas com as próprias pessoas que decidem desvendar alguns mistérios, alguns assassinatos que aconteceram no passado. E eu gostei muito. Eu realmente achei completamente diferente de Casas Estranhas. Ele é um livro que eu achei até mais maduro, sabe? Não pareceu um livro infantil, igual eu achei Casas Estranhas. Não tô falando que a escrita foi infantil, mas eu achei Casas Estranhas a história bobinha, sabe? Pareceu muito uma lenda infantil. E aí eu fiquei meio decepcionada, porque eu imaginava uma coisa completamente diferente. Não que seja ruim, né? Porque eu vi que muita gente gostou, então se você tá pensando em dar uma chance,
leia, até porque é um livro curtinho, não vai tomar muito seu tempo, tira suas conclusões, mas realmente eu preferi 1000 vezes Imagens Estranhas do que Casas Estranhas. O próximo, gente, eu não vou poder falar absolutamente nada sobre ele, porque é uma continuação de série, é o Dick, que é o livro 2 da série Blackwater, e eu dei 4,5 estrelas. Já foi uma nota bem maior do que o primeiro, que é a Enchente, né? Eu dei 3,5 para Enchente, porque eu tinha falado que ele é um livro bem introdutório. E aí, quando chega em O Dick, coisas começam a acontecer. E, gente, tá ficando muito bom, tá? Eu tô muito animada pra continuar essa série. Eu vou ler todos os 6, porque eu acho que vai valer muito a pena. Eu já aumentei bem a nota, né, pro segundo livro, porque, gente, ai meu Deus, é uma pena que eu não posso falar. Eu achei mais desenvolvido, tiveram umas coisas, novos personagens, teve uma cena que me traumatizou. Gente, eu não estava esperando. Eu não estava esperando. Eu fiquei bem chocada. Quem leu aí provavelmente vai saber de que cena que eu tô falando. Mas até então eu tô extremamente curiosa pra saber qual vai ser o desfecho de toda essa história. O próximo, outro livro que eu amei e eu dei 5 estrelas e favoritei, Pactos Mortais. E, gente, que livro maravilhoso de ler. Cara, a gente que lê muito suspense, uma hora fica tudo meio monótono, sabe? E eu não tava dando sorte com alguns que eu tava lendo. Mas em agosto, eu não só peguei Pactos Mortais, como também peguei o Todas as Coisas Perigosas, que eu gostei muito, dei 5 estrelas, né? E, gente, em Pactos Mortais, a gente vai acompanhar a Amanda, que ela perdeu o filho. Não, a filha, tô confundindo. A filha e o marido de uma forma muito brutal, porque a filha foi sequestrada e aí encontraram o corpo dela numa lata de lixo e estava num estado horrível. O marido, que era o que estava no parque quando ela foi sequestrada, né? Ele estava com a criança na hora. Ele se sentiu muito culpado, ele não aguentou a pressão e ele acabou se desvivendo. E a Amanda ficou, assim, sem os dois, tendo que suportar tudo isso. E ela acha que sabe quem é, só que ela não tem como provar, né? Pelo que eu sei, a polícia estava investigando, mas não tem provas e tudo mais. Ele tinha um álibi, só que ela tem certeza que foi esse cara. Então o livro já começa numa cena bem intensa, em que ela tá num metrô e ela vai desviver esse cara. Bem ali, ela fez todo um plano, ela tá seguindo esse cara há um tempão. Inclusive, esse cara tem uma medida protetiva contra ela, de tanto que ela perseguiu ele. E aí, na hora que ela vai fazer isso, tudo dá errado. Ela consegue não ser presa, né, porque ela violou a medida protetiva. E aí até o investigador, ele é muito compreensivo com ela, porque a vida dela acabou, ela perdeu o emprego, ela vive pra poder tentar incriminar esse cara. A vida dela é isso, até porque não sobrou nada pra ela, sabe? Ela tá completamente perdida. E aí, como ela violou essa medida protetiva, ela seria presa. Só que o investigador, ele conseguiu meio que um acordo de que se ela fizesse terapia de grupo, né, que ela não precisaria ser presa por conta disso. E aí ela acaba aceitando porque ela também não tem muita escolha. Nessa terapia de grupo, ela vai conhecer uma mulher que vai mudar a vida dela completamente. E todos ali, né, estão passando por um luto. E aí ela começa a fazer amizade com essa mulher. Elas ficam mais próximas e tal, até que elas têm a brilhante ideia de trocar assassinatos. A Amanda matar o cara que assassinou a filha da Naomi e a Naomi matar o cara que assassinou a filha da Amanda. Eu não preciso dizer que isso aí vai dar uma M do caramba. Obviamente, isso não vai dar certo. E a partir daí a gente vai acompanhar o desenrolar da história. A gente acompanha outros personagens também que têm ligação com essa história. E, gente, que livro bem construído. Caramba, eu gostei demais. Ele é muito bem pensado. Eu gostei muito dos plots, apesar de ter adivinhado alguns, não me afetou a minha experiência de leitura, sabe? E, gente, só leiam. Se vocês querem um livro que vai te deixar com o queixo no chão, leiam, porque vale muito a pena. Como eu falei, tinha um tempo que eu não pegava suspenses bons assim, sabe? E
Agosto foi sensacional. Só de ter lido 2 bons, pra mim já tava ótimo, porque eu tava vindo de uma leva aí não muito legal, né? Então, valeu muito a pena. Os dois são lançamentos, né, que eu falei com vocês, tanto Pactos Mortais quanto Todas as Coisas Perigosas. Então, assim que vocês tiverem oportunidade, leiam esses dois. Agora, dos físicos, eu vou começar da maior nota para menor. E o que teve a maior nota, que foi 3,5 estrelas, foi No Mundo da Luna. Eu tava com esse livro aqui um tempão, então eu resolvi pegar um romancinho, né, pra intercalar. Eu gosto de intercalar os gêneros para não ficar muito cansativo. E, gente, foi a minha primeira experiência com a Karina Ricci. Eu gostei bastante, só que, primeiro de tudo, eu achei esse livro grande demais. Podia tirar aí, sei lá, umas 50, 80 páginas, porque, nossa, chegava uma hora que eu ficava assim, gente, não vai acabar. Porque, por mais que a história fosse legalzinha, tava ficando cansativo em alguns momentos. E aí eu dei 3,5 estrelas, por quê? Primeiro, deixa eu falar do que se trata o livro, né? Pra que vocês entendam por que eu não gostei. Eu esqueci o nome da menina. Ah, meu Deus. É Luna. Eu esqueci o nome do cara. E pra variar, não vai estar escrito aqui, né, gente? Demorei, mas achei o nome dele. É Dante. A gente vai acompanhar a Luna trabalhando numa revista. Ela até então é só secretária, né? Ela não conseguiu um cargo maior ali. Ela é formada em jornalismo. Então ela quer muito trabalhar, fazendo matérias e tudo mais. Só que ela acaba caindo na coluna de horóscopo, porque era basicamente o que tinha. E ela disse que sabia fazer e tudo mais, porque era a oportunidade que apareceu e ela agarrou. Só que ela não sabe fazer horóscopo, né, gente? Ela não faz ideia de como começar isso. Aí ela tem a brilhante ideia de comprar um baralho de tarô para poder fazer isso. A avó dela é cigana, ela vem de uma família cigana, né? Apesar de não ter sido criada na cultura. A mãe dela era cigana, só que o pai não. E aí eu acho que a mãe dela faleceu quando ela era criança. Eu já esqueci, mas eu acho que é isso. E aí ela foi criada pelo pai e, assim, ele não era cigano, então ele não passou nada dos ensinamentos pra ela. E aí a avó fala, querida, tu tá mexendo com coisa errada, uma hora vai dar ruim isso aí. Porque essas coisas de tarô, de baralho, de ver o horóscopo e tal, não é brincadeira. E ela, minha filha, é o meu emprego, eu preciso fazer isso, depois eu paro, mas agora eu vou ter que fazer. E aí ela começa ali a estudar como fazer as tiragens de baralho e tudo mais. E vai levando, né, nesse meio tempo, enquanto ela não consegue outra coisa, ela vai fazendo aí as colunas. E aí vai começar a acontecer um romance entre ela e o Dante, que é o chefe dela. E eles no início meio que tem uma relação meio de enemies to lovers. Só que o cara é bem grosso e tal, só que aí depois ele vai se tornando um pouco mais amigável. E a Luna também não falava muito com ele, porque até então ele namorava, até que chega o dia que ele termina. E aí eles começam a se aproximar. E aí também calha de que a vizinha dela é irmã do Dante, então eles acabam tendo mais contato, porque o irmão vai ficar lá no apartamento para cuidar do cachorro. E aí eles vão se aproximando. O romance é bem legalzinho, eu achei interessante a interação deles. Tem umas partes bem engraçadas, já tem relação ao horóscopo e tal. Só que assim, gente, justamente pelo Dante ter 32 anos, eu acho que tem certas atitudes que ficam na adolescência, né? Eu acho que não cabe a uma pessoa adulta fazer certos tipos de coisa. E assim, quando ele fez uma vez, eu falei, ok. Ele fez a segunda, eu. Tá. Fez a terceira, eu falei, não, peraí, meu anjo, aí realmente fica complicado. Que é o que ele fazia, né? Quando ele ficava puto e ele ia discutir com a Luna, ele falava coisas extremamente grosseiras pra ferir mesmo, pra machucar mesmo. E aí depois era sempre aquela desculpa, ai, mas ele tava muito nervoso. Você tem 32 anos e você não sabe guardar a língua dentro da boca pra não machucar alguém que você supostamente ama. Se fosse um romance adolescente, gente, eu poderia muito comprar essa ideia, mas não é. Sabe, a pessoa já tem mais de 30 anos, ela sabe que o que ela falar vai machucar muito. E tem uma hora, principalmente a última vez que eu me irritei, que ele falou exatamente uma frase que ele sabia que tinha machucado a Luna. Porque essa frase foi dita pelo ex dela. Né? Ela tem uma relação ali conturbada com o ex dela, porque ele traiu, ele é um babacão. E aí ele tenta voltar e tal, numa viagem da cabeça dele.
Ela fala que não, porque ela já tá bem resolvida e tal. E ele fala uma frase completamente absurda, ela fica muito magoada. Quem toma as dores dela é justamente o Dante, ali naquele momento. E ele fala, não, que você não é isso, não sei o quê. Aí na primeira discussão que ele tem com ela, ele fala a mesma frase. Isso é inaceitável. E, enfim, eu tive um debate com um amigo meu falando sobre isso, porque esses tipos de atitude em livros me deixam um pouco preocupada, porque dependendo da idade de quem tá lendo esse tipo de livro, vai normalizar essas atitudes e isso não é normal. Não tô querendo problematizar o livro, pelo amor de Deus, mas é que tem certas coisas que eu vejo que são muito recorrentes em livros de romance e que não deveriam ser normalizadas. E a pessoa falar coisas extremamente grosseiras pra você num momento de discussão é uma delas. Ai, mas estava discutindo cabeça quente. Não, não justifica. Falar uma coisa que depois você vai se arrepender não justifica, porque não adianta você pedir desculpa porque você já disse aquilo. E você não sabe, às vezes, o que aquilo pode fazer na cabeça da pessoa. Então, enfim, isso me incomodou. Justamente pela faixa etária. A Luna, eu não lembro se ela tem 25. É uma coisa assim. E ele tem 32, então eles são adultos. Não dá pra tolerar a atitude de adolescente. Então, assim, foi legal, foi um passatempo interessante. Eu gostei da escrita da Karina, tá? Eu vou dar uma outra chance, vou ler outros livros futuramente. Mas esse aqui realmente, gente, ficou em 3,5, porque é um romancinho ali pra você passar um tempo, né? Aquela coisa meio engraçada, meio morna, meio algumas coisas irritantes, mas dá pra levar. No geral, eu recomendo. Agora o próximo é Temos um Encontro de Novo, da Geneva Rose. Eu dei 3 estrelas pra ele. E eu já tinha lido um livro dessa autora, só que de suspense. Esse aqui é o primeiro de romance que eu leio. Eu não sei se ela tem outros, pra falar a verdade. E aí eu resolvi pegar, porque era curtinho e tal. E já, né, eu tô no projeto de tentar ler mais físicos do que e-books. Dá pra notar que claramente eu falhei em agosto, porque eu só li 3 físicos. Mas eu estou tentando, né, pra acabar com essa pilha de não lidos que eu tenho aqui na estante. Mas esse livro aqui, ele vai falar da... Gente, eu sou tão ruim pra guardar nome. Caramba, né? Peyton. Vai falar da Peyton. Ela recebe uma declaração de amor e aí ela meio que não corresponde o cara. Ela sai correndo, aí começa a chorar que, tipo, eles romperam e tal no meio da rua. E aí ela acaba conversando com um morador de rua que fala assim: minha querida, eu acho que você ama ele sim. Que ela falou que não sentia o mesmo por ele. Falou, eu acho que você ama ele sim, senão você não tava chorando, né? Aí ela falou, nossa, é verdade. E aí ela volta correndo pra poder falar isso pro cara. Só que nesse meio tempo ela é atropelada e ela vai parar no hospital. Quando ela acorda, ela não se lembra de nada. Ela esqueceu a vida inteira dela. Gente, isso deve ser desesperador. Assim, nossa, eu não consigo nem imaginar assim, você esquecer todas as suas lembranças, tudo, tudo, tudo. É assustador. Inclusive, eu vi esses tempos, acho que um vídeo no TikTok de um cara que aconteceu realmente isso com ele. Ele sofreu um acidente de carro e ele esqueceu tudo. Gente, assim, é chocante porque assim, você não tem nem certeza de que as memórias vão voltar, sabe? As memórias podem ir voltando aos poucos, mas você não tem a garantia de que todas vão voltar. E isso me deixa bem em pânico. Agora eu tenho mais um novo pavor pra colocar na minha lista. E voltando à história do livro que eu desviei completamente. A gente vai acompanhar a Peyton, ela tá no hospital, aí tem uns 2 melhores amigos dela lá. E aí chegam 3 caras falando que são namorados dela. E ela fica assim, gente, mas quem são vocês? E quem tá falando a verdade? E aí, a amiga dela resolve fazer uma dinâmica ali dela ter encontros com todos pra ver qual que de repente ela vai lembrar ou que ela vai ter uma química e tudo mais. E a gente acompanha ela tendo encontros com esses caras. E o melhor amigo dela também tá ali junto, cuidando dela, né? Porque ela não pode ficar sozinha. Ela tem alta e vai pra casa, mas aí tem que estar sempre ou a amiga ou o amigo. Gente, eu não tô falando o nome deles porque eu esqueci mesmo, tá? Realmente eu vou tá devendo isso pra vocês, porque eu não consigo gravar nome. É uma coisa impressionante. E aí, a gente acompanha essa dinâmica dela saindo, tendo os encontros. Uns são legais, outros não. E aí, ao longo disso, ela vai conhecendo, né, reconhecendo outras pessoas
E eu dei 3 estrelas, gente, porque ele é um livro legalzinho, mas eu queria que aprofundasse mais um pouco em algumas coisas. E no final, quem ela escolhe é extremamente óbvio. Extremamente óbvio. E eu até ia dar 2,5 estrelas, porque eu achei a história meio rasinha, sabe? Podia desenvolver mais. Mas o final eu achei fofo, deixou meu coração quentinho. Então eu dei mais de meia estrela, né? No final ficou 3 estrelas. E, assim, é um bom passatempo, é um livro legal para intercalar, para sair da ressaca. Ele é um livro extremamente fluido. Você lê rapidinho, até porque ele é bem curto. Gente, ele deve ter. É porque eu não vou lembrar agora e eu não queria botar a mão, porque o microfone capta qualquer tipo de som que eu faço. Ele tem 222 páginas, ele realmente é bem curtinho. Então, eu recomendo. E foi uma surpresa boa ler um livro da Geneva Rose que não fosse de suspense, embora eu prefira ela no suspense, tá? Eu li Você Não Deveria Estar Aqui e eu gostei bem mais, então eu acho que ela fica melhor no suspense. Como eu falei, não sei se ela tem outros livros de romance, vou até procurar para saber, porque a escrita dela realmente é boa. E por último, o livro que eu dei 1,5 estrelas. E eu jurava que eu ia gostar, porque esse livro já entrou e saiu do hype várias vezes. E recentemente saiu série. E eu estou falando de Mentirosos. É, gente, não foi dessa vez. O que falar sobre esse livro? Gente, foi decepção do início ao fim, porque eu comecei achando que eu ia ler um suspense. Era um romance. Chato, por sinal. E aí depois que passa o romance, porque uma coisa acontece, é reclamação de adolescente. E tudo é um grande problemão, porque a gente sabe, a gente que já passou pela adolescência, a gente sabe que tudo na adolescência é um grande problema, por mais que aquilo seja muito bobo. A gente sabe disso. Mas assim, tem coisa que não deu pra comprar, mesmo tentando relevar, entendendo a fase em que ela estava, entendendo todo o contexto. Gente, tem coisa que não dá, tem coisa que ela só era chata mesmo. Aqui a gente vai acompanhar a querida que eu já esqueci o nome, meu Deus. A Cadence. Então, a maioria, ou tudo, vai ser do ponto de vista dela. Ela vai pra ilha, sempre, todo verão, pra ilha do avô, lá dos avós, pra poder passar as férias de verão. E aí ela encontra os primos e tudo mais, e aí eles passam muito tempo juntos, e é tudo maravilhoso, eles são muito unidos. E aí chega, acho que o sobrinho do tio dela, e ela se apaixona por ele. Aí começa aquele romancezinho de adolescência, beleza, ok. Como eu falei, eu não sabia que era um romance, então eu fiquei assim, tá, que horas começa o suspense? E eu não tava entendendo nada. Porque eu também não sabia do que se tratava o livro. E aí, ok, né? Foi passando, ela narrando ali a dinâmica do que acontecia na ilha e tal. E aí acontece uma situação ali que ela não vai durante um ano pra essa ilha. E, gente, ela reclama o tempo todo. E às vezes ela trata a mãe dela mal. Ai, mas é adolescente. Gente, tudo bem, mas eu acho que certas coisas não justifica, sabe? Eu acho que é porque eu não posso falar. Senão eu vou dar spoiler. Mas assim, basicamente ela fica acusando a mãe e a família inteira de que elas fazem o que o avô quer pra não perder dinheiro, pra não perder isso, pra não perder aquilo. E ela fica, ai, por que você não desrespeita ele? Você não precisa disso, a gente tem as nossas coisas e tal. Amada, não é só sobre o dinheiro. O controle que o avô exerce nas filhas, né? O pai, no caso, o avô da Cadence, né? Exerce nas filhas, vai além de poder financeiro. E eu acho que eu só não dei meia estrela para esse livro, ou zero, porque ele me causou uma reflexão muito grande de como as pessoas podem ser extremamente manipuladoras usando o dinheiro, tirar tudo delas, prejudicar elas de outra forma. Porque a questão é que ele tirar o dinheiro das filhas não é só que elas iam ficar pobres, ele ia acabar com a oportunidade de futuro das netas, né? E aí, a Cadence, ela não tinha capacidade de entender que a mãe dela se sujeitava a milhares de coisas por causa dela, para que ela não fosse prejudicada. Então, sabe, eu acho que, assim, a menina já tinha 17 anos, gente.
Ah, é nova, tudo bem, mas eu acho que 17 anos você já tem um certo discernimento aí pra você entender o que, que os outros estão falando, né? E aí vem o plot do livro que eu já sabia o que, que era, porque era muito óbvio, era bem nítido. Achei interessante, eu acho que foi isso que salvou o livro também, porque eu gostei muito. E aí eu achei que eu ia chorar, porque eu falei, nossa, o final deve ser muita emoção, vou chorar, porque eu vi um monte de gente falando que chorou. E, gente, eu sou uma manteiga derretida e não desceu uma lágrima. Então, realmente, 1,5 estrelas é mais do que o suficiente, porque, assim, eu choro à toa. E eu não chorei no final do livro. Então, assim, realmente, né, fica complicado. Mas foi isso, gente. Eu queria ter gostado desse livro, porque eu via muita gente falando bem, muita gente falando sobre ele e tal, e eu queria falar bem também, mas não funcionou pra mim. Pode ser que funcione pra você. Eu não sei se eu vou ver a série, tá? Porque, sei lá, não tô muito afim, não. Eu não vejo nem as séries que eu quero muito ver. Imagina uma série que eu não gostei do livro. Então, se eu ver a série. Tô olhando se meu microfone tá ligado. Se eu ver a série, eu falo pra vocês nos vlogs que eu vou voltar a gravar. Eu tô tentando arranjar tempo, gente, pra poder conseguir gravar as coisas, porque tá um pouco complicado, mas já já as coisas voltam pro eixo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que agosto rendeu muito em leituras. Só teve uma leitura ruim, gente. Só uma. Então, assim, já estamos no lucro e valeu muito a pena. Não vou demorar para trazer lidos de setembro, tá? Vai ser mais rápido. E vai vir muita coisa por aí. Estou programando bastante vídeo, bastante coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu já falei. Não esquece de comentar aqui se você já leu algum desses livros, de curtir e de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. É isso. Um beijo e até a próxima.